você ainda lembra de quem era. Antes do mundo te dizer quem devia ser, você já se perguntou, quando exatamente você começou a se esconder de si mesmo? Talvez tenha sido quando percebeu que ser sensível demais assustava as pessoas. Ou quando ser você não bastava para manter ninguém por perto. Talvez tenha sido quando seu primeiro amor não soube amar e você achou que era sua culpa. Ou quando disseram que dinheiro não nasce em árvore, e você começou a olhar para seus sonhos como luxo inalcançável. Mas, quem você era antes disso? Quem você era quando ainda acreditava que o mundo podia ser bom? Você se lembra da criança que olhava para o céu e achava que as estrelas ouviam os desejos? Ela ainda mora aí dentro, calada, mas viva. Você ainda se permite escutá-la? E se tudo o que você perdeu não tivesse sido tirado, mas guardado? Guardado dentro do silêncio que você fez para caber. Você se lembra da primeira vez que desistiu de você? Foi para agradar quem? Para caber onde? Para sentir o quê? E se você tivesse dito não naquele dia, você estaria vivendo uma vida completamente diferente agora? Quantas vezes você disse sim, enquanto algo dentro gritava foge? Por que é tão difícil se amar? Quando nos ensinaram a se odiar em silêncio, a se esconder para não incomodar, a abaixar a cabeça para não ser chamado de arrogante, a aceitar migalhas, porque tem gente em situação pior? Você já pensou em quantas vezes se traiu só para ser amado? E o amor? Que tipo de amor você anda aceitando? Aquele que te completa, ou aquele que te consome? Você ama porque quer, ou porque tem medo de ficar sozinho? Você já sentiu medo de ser abandonado, mesmo estando do lado de alguém? E por que ainda fica? Quantas vezes você confundiu amor com necessidade, cuidado com controle, paz com tédio? O que te ensinaram sobre o amor? Foi amor mesmo? Ou só dependência com nome bonito? Você já pediu desculpas por ser intenso demais? Já se diminuiu para ser aceito? Já engoliu o choro para não parecer fraco? Já desistiu de um sonho por achar que não era para você? E quem te convenceu disso? Quem foi que te ensinou a ter vergonha de querer mais? E se eu te dissesse que tudo o que você sente falta ainda está em você, só esperando que você volte? Você consegue se olhar no espelho e gostar de quem vê? Ou ainda se compara com fantasmas que não vivem a sua realidade? E o dinheiro, você o vê como um aliado? Ou como um inimigo silencioso? Quantas vezes você disse que não precisava, só porque aprendeu a não merecer? Você tem medo de prosperar, porque acha que vai perder quem ama? Ou porque teme que te chamem de ganancioso? Você se sente culpado quando quer mais da vida? Mais liberdade, mais tempo, mais beleza, mais silêncio. Quem te disse que querer tudo isso era egoísmo? E se não for? E se querer uma vida plena for, na verdade, um sinal de que sua alma ainda lembra do que merece? Você já percebeu como a culpa se disfarça de moralidade? Como a dor se veste de costume? Como o medo se traveste de bom senso? E a espiritualidade, você a busca como refúgio, ou como fuga? Você reza para se conectar, ou para se livrar do que sente? Você acredita num Deus que te ama, ou num que só te tolera se você for perfeito? E se Deus já tivesse te perdoado, e o único que falta perdoar é você? Você já teve medo de ser feliz? De dar certo? De se permitir? O que você ainda está esperando para ser inteiro? Se você pudesse voltar no tempo, que momento da sua infância você escolheria só para abraçar a si mesmo? E o que você diria? Você se sente visto pelas pessoas que mais ama? Ou só tolerado? Você ainda acha que precisa conquistar tudo para depois poder descansar? E se o descanso for o que falta para conquistar o que você quer? Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nem sabe mais o que? E se for você mesmo, você já se olhou de verdade, sem pressa, sem maquiagem, sem desculpas? E o que viu? Você consegue imaginar quem você seria se tivesse sido amado do jeito certo? E se você puder começar agora? E se você não precisar mais esperar? Nem permissão, nem aceitação, só decisão. Você tem coragem de escolher você? Ou ainda está esperando alguém te escolher primeiro? E se a sua cura não estiver no futuro, mas no que você ainda não aceitou do passado? Quantas partes de você foram deixadas para trás? Não porque não valiam a pena, mas porque você acreditou que não tinham valor? Quem você seria hoje se ninguém tivesse dito que você era difícil de lidar? Orgulhoso demais, sentimental demais, fraco demais,
ambicioso demais. Demais para quem? Porque você precisou se podar, para caber num mundo sem espaço para sua alma inteira. Você já percebeu quantas vezes se calou para manter uma paz que te matava por dentro? Quantas vezes disse, está tudo bem, quando tudo dentro de você gritava? Quantas vezes você aceitou menos, só porque achou que era o que merecia? Se você pudesse reescrever sua história, o que teria tido coragem de fazer diferente? E o que ainda dá tempo de mudar? Você sente que está vivendo sua vida, ou a expectativa de alguém? Você já chorou por não se reconhecer mais? Já se sentiu estranho dentro da própria pele? O que você sacrificou para ser aceito? Seu tempo? Seu corpo? Sua verdade? Você ainda sente que precisa se provar, mesmo depois de tudo o que já sobreviveu? Porque você exige de si mesmo uma perfeição que não cobra de ninguém? Você se trataria com mais amor se visse outra pessoa vivendo sua história? E se a compaixão que falta no mundo, fora que você ainda não aprendeu a dar a si mesmo, você consegue se perdoar pelas escolhas que fez tentando sobreviver? Ou ainda se julga como se fosse culpado por não ter tido as ferramentas que hoje tem? Quantas vezes você foi forte demais por fora e destruído por dentro? O que te impede de pedir ajuda? Orgulho? Medo? Ou a certeza de que ninguém ficaria? Você já se perguntou se a solidão que sente é falta de amor ou excesso de autoabandono? Quem foi a primeira pessoa que te ensinou que amor tinha prazo, condição e punição? E por que você ainda acredita nisso? Você já se perguntou se está fugindo da dor ou da verdade? Se você pudesse parar tudo agora, silenciar tudo, desligar todos os ruídos, o que sobraria? E você conseguiria encarar o que ainda dói em silêncio, mas você finge que superou? Porque a gente aprende a esconder mais rápido do que a gente aprende a curar? Porque crescer parece significar esquecer quem a gente realmente é? E se amadurecer não for se endurecer, mas se permitir sentir com mais consciência? Você já deixou de se apaixonar por medo de perder o controle? Por medo de se perder? Quem você estaria sendo se não estivesse tão ocupado tentando ser forte? Você já disse sim para uma vida que você não quer, só para evitar o desconforto de dizer não? Quantas vezes você cedeu e se perdeu? Você tem coragem de parar de agradar? De deixar ir quem só te quer pequeno? E se a sua liberdade começar no exato momento em que você não se explica mais? Você tem coragem de ser mal interpretado, só para não se trair de novo? Você já percebeu que quanto mais se alinha com sua verdade, mais gente vai embora? Mas você também já percebeu que os que ficam te enxergam de verdade? Você prefere ser amado por quem você finge ser, ou respeitado por quem você realmente é? Você já pensou que talvez o que te falta é parar de lutar contra si mesmo? E se você não estiver quebrado? E se você só estiver exausto de se esconder? Você consegue imaginar um dia da sua vida em que tudo que você sente seja bem-vindo, inclusive o medo, a tristeza, a dúvida? E se você não precisasse mais se consertar, só se lembrar de quem você era, antes do mundo te convencer que ser você era demais? E se a coragem que você procura for só o retorno para casa, para dentro, para você? Quero te ouvir. Se alguma pergunta desse vídeo tocou você, se despertou uma lembrança, uma dor, uma vontade de voltar para si, compartilha comigo nos comentários. Eu vou ler e responder cada interação com carinho. Esse espaço é nosso. Aqui, ninguém precisa fingir ser forte o tempo todo. Aqui, a sua história importa. Escreva nos comentários, eu me reconheci aqui, e vamos continuar essa conversa onde mais importa, dentro do que é verdadeiro.